Depois de 7 de outubro, qual se tornou o objetivo de Israel? É acabar com Hamas? Isso é possível? E em que pé está esse objetivo? O exército israelense tem dois objetivos nessa guerra. O primeiro é trazer de volta para suas casas todos os reféns Foram quantos? que foram sequestrados. Foram 251 reféns sequestrados. Ainda tem 90 reféns nas mãos do Hamas, inclusive um bebê que foi sequestrado com 9 meses de idade e um idoso com 86 anos que foi sobrevivente do Holocausto há 80 Meu anos Deus. atrás e está passando o segundo Holocausto nos túneis subterrâneos na faixa de Gaza. Então é trazer de volta os reféns, os que estão vivos para suas famílias e os que foram assassinados pelo Hamas para serem enterrados com respeito no território israelense. E o segundo objetivo é acabar com a capacidade militar e terrorista do Hamas na faixa de Gaza e que o Hamas não continue governando a faixa de Gaza, para que não continue sendo uma ameaça ao território israelense. Veja, Vilela, o Hamas continua dizendo, mesmo nesses últimos dias, que o 7 de outubro não é o objetivo do Hamas. O 7 de outubro foi o primeiro passo do objetivo do Hamas. Que é? Qual é o objetivo? O objetivo do Hamas é eliminar Israel do mapa. Não é criar um Estado palestino. Não é resistência. De 2 estados, então. Não tem nenhum apelo por 2 estados, o Hamas. O Hamas quer eliminar Israel do mapa. E por isso, segundo o Hamas, 7 de outubro não alcançou o objetivo. Mas 7 de outubro foi o primeiro passo, segundo o Hamas, para alcançar o objetivo de eliminar Israel do mapa. E nenhum país soberano aceitaria uma situação como essa, na qual terroristas lançam 13 mil foguetes em um ano em direção ao seu território, visando casas de civis, hospitais aqui no território, que invadem o seu território, mais de 3 mil terroristas, entram em 20 comunidades, assassinam 1.200 pessoas, deixam 5.500 feridos e sequestram 251. Olha, para ter noção da dimensão do que foi o 7 de outubro, eu vou tentar explicar de uma forma que os brasileiros vão entender. A população de Israel tem mais ou menos entre 9 a 10 milhões de habitantes. O Brasil tem pouco mais de 200 milhões de habitantes. Se um ataque como esse, nessas proporções, acontecesse no Brasil, ele atingiria 160 mil pessoas. Tenta imaginar o Maracanã lotado. Arquibancada lotada. 80% dos que estão no Maracanã são fuzilados, mas não morrem, ficam feridos, 80%. 16% são assassinados e 4% são sequestrados. Agora multiplica isso por 2. Isso foi o que aconteceu em Israel no 7 de outubro. É muito difícil encontrar uma casa aqui em Israel que não tem um familiar, um amigo, um conhecido que não foi sequestrado, assassinado ou que ficou ferido no 7 de outubro. Nenhum país soberano aceitaria uma situação como essa, na qual um grupo terrorista que quer te exterminar, quer acabar com você, que tudo que faz é fabricar suas capacidades, desenvolver suas capacidades para alcançar esse objetivo. O Hamas, nos últimos 17 anos que controla a faixa de Gaza, o Hamas utilizou 1 bilhão e 300 milhões de dólares para construir sua máquina terrorista, seus túneis subterrâneos. O Hamas poderia utilizar seus recursos para construir hospitais, escolas, mesquitas. Então o Hamas é um mal não somente para Israel. O Hamas é um mal para os palestinos. Para os palestinos. E você me perguntou como podemos
acabar com o Hamas? O Hamas é uma ideia. Infelizmente, é uma ideia de destruição, de ódio, de extermínio. Operações militares não têm capacidade de acabar com uma ideia. Conseguimos acabar com uma ideia somente com uma ideia melhor. Nós rezamos e desejamos que na faixa de Gaza tenha uma ideia de coexistência, de harmonia, de paz. Mas talvez a longo prazo nós vamos conseguir que tenha na faixa de Gaza uma ideia de harmonia, de paz, para poder fazer a paz aqui na região. Mas o que sim nós vamos conseguir nessa guerra, mesmo que a ideia de destruição continue a prevalecer na faixa de Gaza, nós não vamos permitir que essa ideia seja traduzida em mísseis, em túneis subterrâneos, em 7 de outubro. O exército de Israel, o Estado de Israel, entregou a faixa de Gaza para os palestinos em 2005. Nós tiramos da faixa de Gaza todos os assentamentos israelenses que tinham na faixa de Gaza. Muitas pessoas pensam que o Hamas tem como objetivo resistir à ocupação israelense na faixa de Gaza. Sabe quantos israelenses moravam na faixa de Gaza no 6 de outubro? 2. Uma pessoa com deficiência mental e um árabe. Os dois que foram sequestrados pelos terroristas. Eram os únicos israelenses que estavam na faixa de Gaza. Não tinha um israelense morando na faixa de Gaza. E depois que nós entregamos a faixa de Gaza para os palestinos, o que nós recebemos? Túneis subterrâneos, 40 mil foguetes desde 2005 e 7 de outubro. Nós não podemos mais aceitar uma ameaça como essa. Nenhum país soberano aceitaria isso. Eu digo que o Hamas é um mal para o povo palestino. Eu vou te dar alguns exemplos que provam como o povo palestino está sofrendo nas mãos do Hamas. Antes do 7 de outubro, até o 6 de outubro de 2023, trabalhavam em Israel 18.500 palestinos todos os dias entravam em Israel para trabalhar em Israel. Eles recebiam em Israel um salário 6 vezes maior do que poderiam receber na faixa de Gaza. E 7.500 palestinos entravam todos os anos para receber tratamentos médicos nos hospitais israelenses. A grande maioria eram crianças com câncer que não tinham oportunidade de receber esse tipo de tratamento nos hospitais na faixa de Gaza. E o Hamas sabia que depois de um ataque tão cruel como foi o ataque do 7 de outubro, um palestino não entraria mais de Gaza para trabalhar ou para receber tratamento médico em Israel. E mesmo assim, o Hamas cometeu o 7 de outubro, porque para o Hamas, o ódio a Israel é muito maior do que o amor a seu próprio povo. E é por isso que o Hamas se esconde atrás de civis, utiliza as casas de civis para esconder seus armamentos, utiliza hospitais, cemitérios para lançar seus foguetes. E é por isso que o Hamas rouba a ajuda humanitária que entra na faixa de Gaza para os civis e vende por um preço muito mais alto do que era antes da guerra. O Hamas odeia muito mais Israel do que ama seu próprio povo. E quando você ouve palavras como Israel está cometendo genocídio, que existe o apartheid, o que vocês podem dizer sobre isso? E o número de vítimas que o Hamas diz que aconteceu, vocês têm números de mortos na faixa de Gaza, como que é? Segundo o Hamas, 46 mil pessoas morreram na faixa de Gaza devido a ataques israelenses. O Hamas, todos os dias, publica uma nota bem detalhada com todos
todas as pessoas que morreram devido a ataques israelenses. Tem lá mulheres, crianças, idosos, jornalistas, médicos. O que não tem nessa lista? O quê? 2 grupos de pessoas. Não tem nessa lista terroristas. Pelo Hamas, não existe terroristas na faixa de Gaza. Todos que morrem na faixa de Gaza são civis. E o que mais não tem nessa lista? Morte natural. Não existe morte natural na faixa de Gaza. Depois do 7 de outubro, as pessoas pararam de morrer de morte natural e morrem somente devido a ataques israelenses. Nós sabemos que 20 mil terroristas foram eliminados e que 6 mil pessoas na faixa de Gaza morrem todos os anos por mortes naturais. Pessoas idosas, pessoas doentes. Então, se nós subtrairmos dos 46 mil os 20 mil terroristas e os 6 mil pessoas que morreriam por morte natural, tendo a guerra ou não tendo a guerra, a proporção seria 20 mil terroristas eliminados e 20 mil civis mortos, infelizmente, por causa da guerra. A proporção seria 1 para 1. Você sabe qual é a proporção de morte de civis em guerra urbana? Guerra parecida com essa guerra na faixa de Gaza? Qual? Segundo os números do Conselho de Segurança da ONU e da União Europeia. É 1 para 9. A cada 1 militar teriam que morrer, de acordo com essa estatística da ONU, 9 civis. Mas os números de Gaza, os números que traz o Hamas, se realmente são 46 mil civis, a proporção é de 1 para 1. E por que a proporção é de 1 para 1? Porque o exército israelense faz tudo o que pode para minimizar danos a civis. Nós já fizemos mais de 150 mil ligações, não mensagens de voz. 150 mil ligações em árabe, implorando aos civis para evacuar as zonas de combate antes dos ataques. Nós já lançamos mais de 1 milhão de panfletos mostrando em mapas para onde os civis têm que evacuar para estarem seguros. Nós abortamos diversos ataques porque civis apareceram de uma forma inesperada no lugar que seria atacado. Enfim, nós fazemos tudo o que podemos para minimizar danos a civis. Nós utilizamos armamentos cirúrgicos. Muitas vezes nós conseguimos atingir um andar sem deixar o prédio destruído. Por que nós não destruímos o prédio? Porque nós sabemos que tem civis no prédio. Nós fazemos tudo o que podemos para que os danos a civis sejam os menores possíveis, mas para nós, os danos a civis é uma tragédia enorme. Em hebraico tem uma expressão que diz que dam libi yotze aleim. Quando eu vejo um civil, uma criança, um pai perdendo um filho civil na faixa de Gaza, dam libi, quer dizer, o sangue do meu coração sai. Realmente, às vezes, eu tenho vontade de chorar quando eu vejo civis pagando o preço dessa guerra. Mas a grande diferença é que, enquanto que para nós isso é uma tragédia, para o Hamas isso é uma estratégia. Porque a estratégia do Hamas diz o seguinte: vamos nos esconder atrás de civis, porque se escondendo atrás de civis vai acontecer uma das duas hipóteses. O exército israelense é um exército moral, ético, que atua de acordo com todas as normas internacionais, então o exército não vai atacar os terroristas porque estão atrás de civis. E se o exército atacar os terroristas, civis vão morrer, e a morte de civis será utilizada como uma pressão internacional enorme para essa guerra ser acabada o mais rápido possível com o Hamas no poder. E com o Hamas com suas capacidades militares para cometer o próximo 7 de outubro. Então, para o Hamas, se esconder atrás de civis e a morte de civis é o win-win situation.
ou o ataque não será concretizado pelo exército israelense, ou os civis morrerão, e quanto mais civis morrerem para o Hamas é melhor, e terá uma pressão internacional para essa guerra ser acabada o mais rápido possível. Então, quando as pessoas falam em genocídio na faixa de Gaza e falam atuação desproporcional do exército e morte de civis, sem citar o grande responsável pela destruição na faixa de Gaza, que é o que começou essa guerra no 7 de outubro e o que utiliza os civis como escudos humanos, que é o Hamas, os terroristas do Hamas, eles estão nos túneis subterrâneos, vendo isso pela televisão, estão rindo e batendo palma. Porque essa é exatamente a estratégia do Hamas. Obrigado, Rafael. Obrigado, Vilela. Foi um prazer. E muito obrigado por dar a oportunidade de passar os fatos. Eu acho que é muito importante poder ajudar as pessoas que querem entender as verdades, poderem receber essas informações. Se você me permite, claro. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos sobre a relação entre o conhecimento sobre o conflito em Israel e o apoio ou desapoio a Israel. E o resultado foi muito interessante. Ele diz que 2/3 das pessoas que têm um conhecimento sobre o conflito apoiam Israel. E 2/3 das pessoas que não têm conhecimento sobre o que acontece em Israel apoiam o Hamas. Isso mostra a necessidade de poder passar as informações às pessoas, de poder entender as verdades sobre o conflito aqui na região e não serem reféns das mentiras do Hamas. Perfeito.